A igreja é uma baita oportunidade para a gente desenvolver isso. Porque veja bem, as nossas crianças nunca vão enxergar o outro e considerar o outro se elas não convivem com o outro. Se o outro é estranho a elas, se elas quando encontram o outro, elas têm um choque. E a igreja, ela é o ambiente mais diverso que elas podem encontrar. Aqui na igreja se reúnem crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Todo mundo junto, né? Pessoas mais idosas, todo mundo junto. E é bonito ver, né, como a gente consegue coexistir, né, no ambiente da igreja. E se a gente só convive com pessoas da mesma classe social, né, da mesma faixa etária, pessoas que votam no mesmo candidato, pessoas que ouvem a mesma música, pessoas que comem a mesma comida, pessoas que assistem os mesmos programas de TV, a gente nunca vai ser confrontado com o outro. O outro, a pessoa diferente, ela nos intriga. Ela leva a gente a pensar, por que essa pessoa é assim? Por que ela pensa dessa forma tão diferente da minha? E isso é importante. Isso é muito importante. Então, nós, como comunidade, precisamos estimular essa diversidade, estimular esse contato com a diversidade, sempre numa moldura de respeito, de dignidade e de amor e de serviço. A gente tem um papel muito grande a desempenhar como igrejas nisso, né? A gente exige muito uniformidade das pessoas e a uniformidade ela é ruim. Ela não é nem bíblica, né? A Bíblia diz que no Apocalipse, no Apocalipse, né, diz que quando nós estivermos todos reunidos lá no reino de Deus, depois do fim do pecado, vai haver uma grande multidão de toda nação, tribo, língua e povo. Isso é diversidade, são cores diferentes, isso são pensamentos diferentes. Então, quando a gente quer muita uniformidade, a gente está atrapalhando a obra de Deus. Quando a gente quer que todo mundo vista a mesma roupa, a pessoa que veste uma roupa diferente, ela não vai se sentir nunca bem no nosso meio. Então, nós precisamos estimular um ambiente de acolhimento e de tolerância para que os nossos meninos e meninas aprendam a ver o outro, a respeitar o outro e a dar voz para o outro também. Ok? Eu queria terminar essa conversa com vocês lendo o texto da Bíblia, que é o texto mais conhecido, né? O texto mais conhecido sobre educação dos filhos, que é o texto de Provérbios 22, verso 6. Você conhece muito bem. Ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem algumas observações para fazer sobre esse verso. Primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês é que esse texto não está dizendo que quando você ensina a sua criança no caminho em que ela deve andar, essa criança vai ser igualzinha a você para o resto da vida. Ela é uma pessoa diferente de você, ela é um ser autônomo, capaz de fazer suas próprias escolhas e se interessar e se apaixonar por coisas diferentes das suas. Então é normal que o seu filho tenha um gosto musical diferente, que ele tenha uma opção política diferente, que ele tenha uma visão de mundo em alguns aspectos diferentes da sua. O caminho de Deus é o caminho no qual você vai instruí-lo. Ele é um caminho que comporta essa diversidade, como eu já falei. Outra coisa que eu acho que esse texto não fala é que isso é uma condição de causa e efeito não sujeita a erro. Em que sentido? O que o Salomão quis dizer aqui é que se você ensina a criança no caminho em que ela deve andar, muito provavelmente ela não vai se desviar dele. Mas ela é um ser autônomo capaz de tomar decisões, inclusive essa, porque Deus concedeu para ela a capacidade de escolher. Então, muitos pais se martirizam, né, pelas escolhas dos filhos, e nós estamos vivendo num tempo em que, infelizmente, muitos dos nossos jovens, eles decidem caminhar para longe de Deus. E a gente acha sempre que não vai acontecer com a gente, e fica se culpando, né? Eu acho que se você respeitou o seu filho, se você fez o máximo para não incutir vergonha nele, para fazer com que ele não tivesse medo da rejeição, que ele se sentisse acolhido, amado,
Se você ama seu filho e ora por ele, você pode descansar na certeza de que a sua parte foi feita e nem tudo está perdido, né? Você deve continuar orando pelo seu filho, mas não é uma certeza, né, 100% certo que ao a gente ensinar o caminho para o nosso filho, ele não vai se desviar dele, tá bom? Isso, muita gente se martiriza muito com isso. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar é que esse verso ele está estabelecendo o método da educação. A gente não deve apontar o caminho para as crianças, a gente deve ensinar no caminho, enquanto nós caminhamos. A gente tem que estar junto no caminho. Então você não vai ter um filho com um caráter bonito, um caráter perfeito, um caráter que reproduz adequadamente a imagem e semelhança de Deus, se você tem uma atitude dúbia com as pessoas e com a vida, se você trata uma pessoa com toda deferência, né, e simpatia na frente dela, mas quando você entra no carro você começa a meter o pau nessa pessoa, que é uma coisa muito comum de acontecer nas famílias. Quando você quando o teu filho atende o telefone e você pede para ele dizer que você não tá, né? Porque você não quer falar com a pessoa, porque você tá, né, sei lá, por alguma razão sua, você está ensinando para a criança que a mentira tá tudo bem em alguns momentos ali, tá tudo certo, né? Que a gente não precisa ser tão ferro e fogo com a verdade, né? Daqui a pouco teu filho vai estar transmitindo fake news aí no WhatsApp e fazer o quê? Você transmitiu fake news a vida toda, então você não está ensinando a sua criança no caminho, você está só falando, ó, o caminho é aquele lá, hein? Anda lá, porque vai ser melhor para você e você vai me dar orgulho, mas eu mesmo não quero andar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para ser bons pais é sermos bons filhos de Deus. Nos entregarmos nas mãos dele, porque só ele pode operar mudança no nosso caráter. Os defeitos que a gente carrega no nosso caráter, sejam aqueles herdados ou aqueles cultivados, só Deus pode mudar. Ele pode alterar o querer e o efetuar. Então, se você quer ser um pai melhor, peça para que Deus lhe faça uma pessoa melhor, primeiro de tudo. E mais uma vez, nesse texto está contido o papel preponderante do pai na formação moral do seu filho, né? Está enaltecida o papel do adulto na formação da criança. A gente nunca pode menosprezar, nunca pode diminuir esse efeito fantástico que nós podemos ter nas nossas crianças, pro bem ou pro mal, pro bem ou pro mal, que seja pro bem. Deus abençoe você e sua família, que nela o caráter e a imagem de Deus possa se reproduzir o mais perfeitamente possível. Vamos orar? Nosso Pai amado, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe a considerar aqui essa missão maravilhosa que o Senhor nos confiou, essa missão de levar adiante a construção de caráter de pessoas que estão ainda como folhas em branco para serem escritas. E é muito bonito, meu Deus, ver que o Senhor confia a nós essa missão de reproduzir, de buscar reproduzir nos nossos meninos e meninas a imagem de Deus. Fica com eles, meu Deus, que a futura geração seja melhor do que a nossa geração atual. E assim o Evangelho do Reino seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo, e o fim venha da forma como está prometida na Tua Palavra. É o que eu suplico, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Um abraço.